Olá pessoal, tudo bom? Então, continuando aqui a série, né, do James Bond. Eu tinha dito no primeiro vídeo que eu ia fazer um vídeo só, que provavelmente ia durar no mínimo uma hora falando de todos os filmes, mas evidentemente que durou 20 e poucos minutos e eu falei de dois filmes apenas porque eu falei de muitas outras coisas. Então, eu resolvi transformar numa série. Então, esse é o segundo vídeo da série. E nesse vídeo vamos falar de três filmes. Falamos já de Dr. No e Moscou contra 007, que foram os dois primeiros. Nós vamos falar de Goldfinger, ou como saiu no Brasil, 007 contra Goldfinger, ou Goldfinger contra 007, acho que é 007 contra Goldfinger. Vamos falar sobre Thunderball. Thunderball, aqui saiu como 007 e a chantagem atômica. E o terceiro filme que nós vamos falar hoje é You Only Live Twice. Com 007 só se vive duas vezes, foi o título em português. Então, mais três filmes para comentar. Então, eu espero que esse vídeo seja um pouco mais rápido. Aí no próximo a gente vai começar já com A Serviço Secreto de Sua Majestade, que é um filme muito interessante. É o filme que já não tem mais o Sean Connery, né? Não tem, depois ele volta, depois desse filme de volta de novo nos Diamantes São Eternos, mas encerra a sequência deles, encerra nesses seis filmes que eu vou comentar até agora, nesses cinco filmes, né? E bom, enfim, o próximo eu vou comentar nos outros vídeos. Então, começando por Goldfinger. O filme do Goldfinger é um filme que não tem relação com a Spectre, a famigerada organização Spectre, que participou do primeiro e do segundo filmes. Então, trata-se de um vilão isolado. Qual que é a ideia do filme? A ideia do filme é muito simples. Goldfinger é um vilão anglo-germânico, talvez assim. Ele tem uma pegada alemã, mas é meio inglês e tal. E ele tem vários negócios pelo mundo. E um dos negócios ilícitos dele é de fazer contrabando de ouro. Ele faz contrabando de ouro, que ele faz através do carro dele. Ele viaja para todo lugar que ele vai, ele leva o Rolls Royce dele. Então ele vai entrar nos aviões com o Rolls Royce e tal, e o ouro é fundido na lataria do carro e ele consegue levar de um lado para o outro. E qual é o grande golpe dele? O grande golpe dele é muito simples. Ele quer simplesmente estourar o Fort Knox. Fort Knox, para quem nunca ouviu falar, é o depósito de ouro, vamos dizer que é o depósito de ouro central dos Estados Unidos. É onde ficam depositadas as reservas de ouro dos Estados Unidos. Então, é realmente uma espécie de forte, é um banco super bem guardado. Na época do filme, com 35 a 40 mil soldados tomavam conta do Fort Knox. Ele tem toda uma cerca elétrica em volta, assim, parede gigantesca, assim que você tem que cortar com laser e tal, enfim, basicamente inexpugnável. E qual é a ideia dele? A ideia dele é através de um acordo que ele fez com a China comunista, ele conseguiu uma bomba nuclear, uma bomba pequena de cobalto e iodo. E através dessa bomba ele pretende fazer o que exatamente? Não roubar o Fort Knox, porque roubar o Fort Knox é impossível, porque as barras de ouro pesam toneladas. E mesmo ele conseguindo invadir, o tempo que ele teria para fugir com aquilo ali seria impossível antes do exército americano inteiro estar atrás dele. Então, qual que é a ideia dele? Como ele é um cara que tem uma quantidade muito grande de ouro, o que acontece com as reservas de ouro dos Estados Unidos se elas ficarem contaminadas durante 80 e poucos anos, quase 90 anos? Significa que aquele ouro fica imprestável durante quase 100 anos. Então isso significa o quê? Lei da oferta e da demanda, oferta e da procura. Quando você tem menos produto no mercado, esse produto se valoriza. Quando você tem mais produto no mercado, ele desvaloriza, certo? Certo. Então, se ele fizer isso com a maior reserva de ouro dos Estados Unidos, certamente o valor do ouro no resto do mundo vai
aumentar, ele calculou na época em 10 vezes. Isso significa que se ele tivesse, sei lá, 1 bilhão de dólares em ouro, em barras de ouro, de um dia para o outro a fortuna dele iria para 10 bilhões de dólares. Então esse é o grande golpe. E evidentemente que aí começa toda a trama que envolve o James Bond e tudo mais. É um filme muito interessante, de muita ação. É o primeiro filme que aparece o famoso automóvel Aston Martin do James Bond, cheio de apetrechos, banco ejetável. Você clica no botão, sai minas, sobe proteção traseira para evitar tiro. Você atira óleo, atira fogo, tem metralhadora na frente, todas aquelas traquitanas que que é o responsável pelo armamento, coloca no carro. Então é a primeira vez. No Moscou contra 007 foi a primeira vez que ele teve um equipamento especial, que foi uma maleta. E agora nesse terceiro filme do Goldfinger, ele tem esse carro super especial aí que vai acompanhá-lo durante todo o filme. Tem um radar e tudo mais. Então é bem interessante. Mas assim, eu não tenho nada para falar para fazer uma correlação desse filme com nenhum caso da vida, nenhum caso do mundo real. É simplesmente um vilão megalomaníaco, né? Que quer fazer, que quer, assim, planeja esse astucioso roubo, que na verdade não seria um roubo, né? Seria uma contaminação de ouro para favorecer os seus. É claro que tem as suas coisas improváveis, né? Por exemplo, aquela velha história do James Bond, todas as vilãs com quem ele se deita ficam apaixonadas por ele e do dia para noite deixam de ser vilãs e passam a ser mocinhas. Isso acontece nesse filme também. A moça, que é a dona do clube voador Pussy Galore, que seria responsável por sobrevoar o Fort Knox e espalhar um gás que mata, né, um gás venenoso, gás letal, para matar os soldados que estão em volta, para ele poder invadir o Fort Knox. De repente ela deita uma vez com James Bond e ela já vira mocinha. Em vez de ela soltar esse gás venenoso, ela soltou um gás paralisante que depois de 2, 3 horas a pessoa volta ao normal e assim consegue impedir o golpe de dar certo. Isso tem o tempo todo, né? Na série James Bond a gente vai ver isso o tempo todo. O charme irresistível do agente britânico conquista qualquer uma. Então, sobre Goldfinger é isso aí. Acho que não tem nada mais a acrescentar. Então vamos falar do segundo filme de hoje, que é 007 contra a chantagem atômica, ou também conhecido como Thunderball, que é o título em inglês. Esse filme, novamente, a Spectre volta a ser protagonista do filme, pelo menos na parte dos vilões. Então, nesse filme, novamente, você tem a Spectre. O Blofeld não aparece de novo, assim como no Moscou, ele não aparece o rosto dele, mas aparece ele falando, comandando as reuniões, né? E quem é o personagem principal da Spectre vai ser o Largo, né? Emílio Largo, personagem vivido pelo Adolfo Celli. Qual é o plano deles? O plano deles é muito simples. Vai haver uma demonstração uma demonstração, uma apresentação aérea, um voo aéreo da OTAN, cujo piloto, o major da Força Aérea, Major Derval, ele vai fazer um voo de reconhecimento com alguns novatos, né? Alguns novatos que vão voar pela primeira vez num avião da OTAN e carrega duas ogivas nucleares, né? Nesse voo. Então, a ideia é a seguinte: a Spectre, através dos seus agentes ali, consegue contratar um cara para fazer uma operação plástica, né? Fazer uma operação plástica para ele ficar exatamente idêntico a esse major da Força Aérea. Então esse major é assassinado e o sósia dele, toma o lugar dele. E aí, a hora que ele estiver fazendo o sobrevoo, ele vai injetar um gás letal ali no painel de controle. Ele tem um mecanismo que bloqueia o gás para ele. E ele mata todos que estão ali no avião. E ele rouba esse avião, sequestra esse avião, pousa no mar, onde está o iate do Largo, que vai
depois ter o acesso submarino e tal, e vai roubar uma dessas ogivas nucleares. E aí começa, basicamente aí começa o filme. Aí o Blofeld manda uma mensagem para o MI6 dizendo que eles estão de posse de duas bombas atômicas e ele, a menos que eles paguem um valor de resgate, ele vai explodir uma grande cidade ou nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Então aquela velha história da extorsão. Então assim, a gente roubou sua bomba atômica, então se você não der uma grana pra gente, a gente vai destruir uma cidade. E esse é o filme. E aí toda a inteligência britânica se reúne, todos os agentes, e por coincidência, a, o cara que estava fazendo a operação plástica, né, para se passar pelo, pelo Major Derval, era numa clínica de reabilitação suíça e o James Bond estava lá nessa clínica também. E ele viu quando aconteceu todo o problema, quando trocaram e tal, quando trouxeram o morto e tiraram o cara de lá e tal. Então ele sabia que aquele Major Derval estava morto, que na verdade quem tomou o avião era o impostor. E através do dossiê do Major Derval, ele consegue descobrir que a irmã dele, a irmã desse cara, que é a única parente desse cara, ela tá junto com o Largo em Nassau, nas Bahamas, de novo as Bahamas. Então ele resolve fazer uma busca por lá. E lá ele vai passar por várias peripécias, tem umas cenas bem bizarras do carnaval de Bahamas e tudo mais. Tem algumas cenas bem absurdas de tubarão. E também é absurdo porque assim, o tubarão, assim, um cara cai na piscina, se o cara é bandido, ele morre na hora, o tubarão come na hora. Se é o James Bond que passa na piscina, ele passa do lado do tubarão, ele faz assim, o tubarão nem finge que nem viu o cara lá. Embora o tubarão não enxergue mesmo, mas ele sentiria a vibração, né? A gente sabe que não basta você ficar quieto para o tubarão não te descobrir, porque tem o cheiro, tem um monte de outras coisas, enfim. Mas tirando essas coisas que faz parte de uma sátira, né, de uma aventura com comédia, é um filme bem ajustado também, tem várias peripécias, várias indas e vindas. Novamente tem não chega a ser um triângulo amoroso, mas uma espécie de um triângulo amoroso, porque essa a Domino, que é a irmã do Derval, ela é basicamente uma dama de companhia do Largo, né? Então uma das funções do James Bond é conseguir contar para ela que o Largo matou o irmão dela e trazê-la para o lado deles, né? Tem muitas cenas submarinas, é muito interessante. Para quem gosta de filmes com imagens submarinas, boa parte do filme se passa embaixo d'água. Tem inclusive uma, uma guerra, vamos dizer assim, embaixo d'água, perto do fim, quando a bomba está indo para Miami, né? Porque o Miami seria a cidade para ser desenvolvida. Então você tem todo num lado do mar, assim, você tem todos os membros da quadrilha do Largo indo para um lado e você tem os caras do serviço secreto, da polícia, enfim, americana e vindo contra, né? Então tem aquela briga embaixo do mar, é muito interessante, é muito bonito de ver. Então, tem paisagens muito legais, né? Porque a Bahamas é muito bonito. Tem várias paisagens por cima do mar também. Mostra a tal da Gruta Dourada, que teriam os tubarões da Gruta Dourada seriam os mais ferozes e tudo mais. Eu nem procurei saber se existe essa Gruta Dourada e se essa espécie de tubarão da Gruta Dourada existe. Eu gosto muito de tubarão, mas eu não me liguei nesse tipo de informação, não fui atrás. Mas enfim, novamente, a Spectre participando disso aí. E é interessante quando logo no comecinho do filme, quando tem a reunião do Blofeld com todos os membros da Spectre, os principais, né? Que inclusive tem o Largo, ele vai chamando um a um, setor aqui, setor esse, setor esse, setor esse aqui é responsável por extorsão, esse aqui é responsável por chantagem, esse aqui é responsável por narcóticos, ou seja, cada um dos cabeças ali, dos chefes de divisão, vamos dizer assim, é responsável por uma atividade criminosa. E ali ele já descobre que, olha que ironia, ele descobre que através da venda de narcóticos da China para os Estados Unidos, do ópio, né, e tal, enfim,
O volume, o lucro dessa venda foi menor do que o previsto. Daí dois caras participavam, dois chefes de sessão participavam. Um fez o plano e o outro coletou o dinheiro. Então, ele conversando com o cara que fez o plano, falou: a gente esperava muito mais do que isso que vocês arrecadaram. Daí ele disse: não, realmente, nós tivemos uma concorrência com o mercado latino e tal, com a droga que vem da América do Sul, e isso abaixou os preços. O cara disse: realmente eu já tinha previsto essa concorrência. Então eu descobri que um de vocês desvia dinheiro. Olha que ironia. Ele diz: a Spectre é uma organização que se mantém basicamente calcada na absoluta lealdade dos seus membros. E aí, evidentemente, ele executa o cara que ele acha que foi o que fez o desvio do dinheiro. Você vê que até dentro de uma organização criminosa como a Spectre, dentro do universo James Bond, a maior organização criminal do mundo, tem, dentro da organização criminal você tem que ser leal. Assim, você pode praticar chantagem, extorsão, roubo, tráfico, crime, assassinato, o que você quiser, mundo afora, mas dentro da organização você não pode roubar. Pelo menos você precisa ter ética dentro da organização. É um negócio interessante porque isso aí tem um paralelo com as organizações brasileiras. Se você pegar Comando Vermelho, ADA, Família do Norte, PCC, dentro a estrutura é exatamente a mesma. Os caras são criminosos, eles matam, estupram, traficam, fazem o diabo a quatro, mas entre eles tem um código de honra ali. Se você roubar uma grana da organização, você morre. Se você mexer com a mulher de um outro cara, você morre. Inclusive, o PCC teve uma história assim também. Inclusive, os líderes do PCC caíram e o Marcola tomou conta exatamente por conta de um negócio desse. De um cara ter mandado matar a mulher do outro, mexido assim. Eu já contei isso num outro vídeo de um livro que eu li. Não vou repetir aqui. Mas isso é uma praxe dentro das organizações criminosas. O crime fica para o mundo externo. Dentro da organização você não pode roubar. Se você não tiver o mínimo de ordem dentro da própria organização, ela implode. Evidente. Então, esse foi o segundo filme que eu falei hoje. E agora nós vamos para o terceiro e último, cujo nome é You Only Live Twice. Saiu aqui no Brasil com 007, Só se vive duas vezes. Esse é um filme que se passa inteiramente no Japão. Novamente é um filme que envolve a Spectre. E dessa vez, pela primeira vez, é o quarto filme é o quinto filme da franquia, mas o quarto filme que aparece a Spectre e o Blofeld. Na verdade, o Blofeld na verdade não apareceu no primeiro filme, apareceu só a Spectre. Mas é o quarto filme onde o inimigo principal, o oponente principal é a Spectre. No Goldfinger não tinha isso. Então, o quinto filme do James Bond e o quarto onde aparece a Spectre. E pela primeira vez o Blofeld aparece o rosto dele. Pela primeira vez se vê o rosto dele. Eu lembro que quando eu era moleque que eu assistia esses filmes na televisão ou gravado em VHS, DVD, eu ficava louco para querer ver a cara do vilão. E aparecia assim, em alguns filmes aparecia o sapato, em alguns filmes aparecia sua mão, em alguns filmes aparecia do pescoço, do torso para baixo, assim. E nunca aparecia o rosto. E esse pela primeira vez apareceu o rosto. Foi um momento bem interessante da infância. Para quem gostava e quem continua gostando de James Bond. Bom, qual é a história desse Só se... Por que o nome é Só se vive duas vezes? Porque logo no começo do filme, o James Bond está na cama com uma oriental lá, uma japonesa, uma chinesa. Não sei exatamente qual das duas. Acho que era uma chinesa, porque acho que era Hong Kong. E de repente, sabe aquelas camas que viram armário? Elas ficam no armário e depois elas descem. Então, acontece alguma coisa ali, a cama sobe e aí aparece um pessoal com metralhador e metralha aquilo lá. Tudo, na verdade, eles estão simulando uma morte. Como ele tem muitos inimigos em volta dele, então simular a morte do James Bond. Aí fazem o velório no navio,
jogam o caixão no mar, mas quando o caixão está no mar, você vê que ele está dentro de um casulo com roupa de mergulhador, né? Aí, evidentemente, ele vai para um submarino e tudo mais. Então, a ideia, qual que é a ideia? A ideia é tentar enganar os oponentes, achando que o James Bond já morreu para que ele possa trabalhar livremente. Então, agora o assunto do filme. Tem a organização Spectre com uma base no Japão. Na verdade, fica dentro de um vulcão extinto, né? E eles lançam uma nave que sequestra outras naves. Então, os Estados Unidos lançam uma nave, eles lançam essa nave, vamos dizer, essa nave tipo nave de jacaré, que ela abre uma bocona e engole a nave americana e sequestra, e faz a mesma com os russos. E obviamente qual é o interesse? O interesse é provocar a briga. Continuamos na Guerra Fria. Então, aquela briga entre Estados Unidos e União Soviética. Os americanos acham que os russos sequestraram a própria nave deles para poder ter a justificativa de sequestrar a nave dos americanos. E os americanos, um lado pensa que o culpado é o outro lado. E aí a inteligência britânica diz que ouviu ecos dessa nave ali na região do Japão. Então, como o Japão não teria tecnologia naquela época para lançar uma nave espacial, ele é mandado, o James Bond é mandado para o Japão para fazer essa investigação. Aí ele vai trabalhar com o serviço secreto japonês, com ninjas e tudo mais. E tem toda aquele esquema lá. Por quê? Dentro de um prazo de X dias, os Estados Unidos vão lançar uma nova nave. E eles já deram um ultimato para a Rússia que se novamente essa nave fosse sequestrada em órbita, aí ia estourar a guerra, não ia ter jeito, ia estourar a Terceira Guerra Mundial. Então, o prazo que o James Bond tem para resolver o problema é exatamente antes dessa nave ser lançada, ou o máximo possível, antes dela ser pelo menos sequestrada, para evitar essa guerra. Então, tem todo um treinamento do James Bond nas artes ninjas e tudo mais. Tem o filme se passa todo em Tóquio, uma parte todo no Japão, uma parte na cidade de Tóquio, depois uma parte nas ilhas de pescadores ali próximo do vulcão, onde eles supõem que estejam a base, né, da Spectre. Eles descobrem que a Spectre está usando uma empresa americana, uma grande empresa americana como testa de ferro, né, como fachada, né, para os seus negócios. E é interessante também que você vê o contraste de culturas entre o Oriente e o Ocidente, né? É muito bom. Eu não vou falar muito disso, isso aí você pode ver no filme, mas quando as culturas ocidentais hoje em dia está muito mais aberta, né, com o negócio de globalização, das redes sociais e tudo mais. Hoje em dia, se você for pro Japão, assim, as meninas japonesas, os meninos japoneses, mais ou menos eles jogam os mesmos joguinhos que os brasileiros, gostam das mesmas músicas, assistem os mesmos filmes e tudo mais, porque hoje em dia tá tudo globalizado, né? O moleque brasileiro, o joguinho que ele joga, o americano joga, o japonês joga, o russo joga, todos jogam basicamente a mesma coisa, né? Mas naquela época, quando década de 60, quando a coisa era bem fechada, você vê a diferença de costumes entre eles, né? Mostra o banho japonês, como é que funciona o banho japonês. Os homens têm prioridade sobre as mulheres é que dão o banho no homem e tal. Tem toda aquela submissão japonesa das geishas e tudo mais, é bem interessante. E é interessante também, mostra um pouco daquela vilazinha de pescadores, como é que eles vivem, como é que eles não vivem. É um filme, tem uma ação muito interessante, tem a presença de ninjas para acompanhar o desfecho da ação. E é um filme bem legal, também bastante movimentado e que vale a pena. É, também não tem muita correlação com o mundo exterior. É só aquela velha história de uma organização querendo dominar o mundo. Você vê que eles, por que eles fizeram por que o Blofeld, a Spectre, fez essa panaceia toda de provocar a guerra entre os dois países? Dessa vez não foi pelo bem deles, foi porque a China
estava pagando para eles. A China tinha interesse que os Estados Unidos e a União Soviética brigassem para que eles subissem como terceira potência e dominassem tudo. Então eles pagaram, eles iam pagar, na verdade, para a Spectre, assim que ocorresse essa guerra, assim que a guerra entre os dois países estourasse. Aí você vê um emissário chinês conversando com o Blofeld no meio do filme e ele fala o seguinte: os planos estão dando certo, tá tudo muito legal, só que eu decidi agora que eu quero meu dinheiro adiantado. Aí os caras falam: como assim adiantado? A gente prometeu para você o dinheiro só depois que a guerra estourasse. Isso é extorsão. Aí o Blofeld fala com aquela super cara cínica dele: extorsão é o meu negócio. Extorsão é o meu negócio. Então é isso, é assim, bandidos sacaneando bandidos. Aliás, por falar em bandidos sacaneando bandidos, se eu vou voltar pro Thunderball para contar um caso muito interessante. É uma coisa absolutamente insólita, né? Aquele cara que passou pela operação plástica para se passar pelo Major Derval, ele ia receber US$ 100.000 para fazer aquele trabalho. Veja, o cara está lidando com a Spectre, a maior organização criminosa do mundo. Ele vai, depois que ele roubar o avião, ele vai descer no fundo do mar e aí o pessoal da Spectre vai recolher a bomba e vai resgatá-lo também. Veja que um pouco antes de embarcar, ele resolve fazer uma chantagem. Fala: olha, eu não quero mais US$ 100.000, US$ 100.000 é muito pouco, agora eu quero 250 mil. Aí um dos agentes já aponta uma arma para ele. Aí a moça que está junto fala: não, não, tá certo, fica sendo como parte do pagamento 100 mil, depois eu vou te dar, depois a gente dá a diferença. Vou comunicar ao número 1, que é o Blofeld, nosso novo acordo, e a gente deposita a diferença para você. Imagina um cara colocar contra a parede uma organização criminosa e assim fazer esse tipo de chantagem quando sabendo que a vida dele está nas mãos dos caras, porque são os caras que vão resgatá-lo do fundo do mar. Evidentemente que não resgatam. Quando o cara ele fica preso com cinto, então em vez do cara resgatar, o cara corta o suprimento de água dele e vai deixar lá morrendo lá debaixo do mar. Você está chantageando os bandidos, cara. A sua vida defende dos bandidos te resgatarem. Você está chantageando os caras. Por que os caras vão te resgatar? Para pagar mais dinheiro e para ter um cara que pode abrir a boca depois? Quer dizer, tem umas coisas que só em filme, né? Mas enfim. Por hoje é isso. Então esse foi o segundo volume da série James Bond. Falamos de Goldfinger, falamos de Thunderball, falamos de You Only Live Twice. 3 filmes do James Bond. No próximo episódio, nós vamos começar falando de A Serviço Secreto de Sua Majestade, que é o primeiro filme sem o Sean Connery, que tem o George Lazenby, que foi um James Bond que não deu certo comercialmente. Tanto é que depois desse filme, o Sean Connery voltou ao papel do James Bond no Diamantes São Eternos, ganhou uma fortuna para poder voltar. Mas enfim, eu achei esse filme A Serviço Secreto de Sua Majestade muito injustiçado, mas eu vou comentar sobre ele no próximo filme. Então, esse aqui no próximo episódio. Então, esse aqui fica por aqui. É o segundo episódio. Nos vemos no terceiro ou em qualquer outro vídeo do canal. Então, uma saudação e até a próxima.